Estou retornando agora pela Rede TV com um programa em comum e recebendo agora o pré-candidato a prefeito, Chico Preto. Aliás, Chico, ainda agora antes de nós entrarmos no ar, eu estava lembrando a história da tua família e dizendo assim, olha, em Manaus é bem interessante, o Chico não é Chico nem Preto. O nome dele é Marco Antônio Ribeiro da Costa. Eu sei e outras pessoas sabem. Mas se te chamarem na rua Marco Antônio, você não olha, você não sabe que é você, porque você assumiu a identidade que era do seu avô, vamos dizer assim, uma herança de família, né? O Chico Preto. Perfeito. O Chico Preto começa com o meu avô, um imigrante português que, como muitos, veio para cá, para o Amazonas, para a cidade de Manaus, abriu um comércio, prosperou. E trabalhou o nome, muito. Trabalhou muito. Os portugueses têm a fama, não só a fama, eles têm a sina de serem trabalhadores, de gostarem do trabalho. E o meu avô abriu esse pequeno comércio, que era o comércio de confecções, vendia roupa, tecidos e calçados, enfim. E o nome da loja era Chico Preto. Mas por que o nome da loja era Chico Preto? Porque ele teve, sim, um sócio, cujo nome era Francisco e ele era um senhor negro. Então a loja tinha o nome Chico Preto em homenagem ao seu Francisco. Só que as pessoas não sabiam o nome do meu avô, que era Antônio, e era mais fácil chamar, olha, lá vai o dono da Chico Preto. Lá vai o dono da Chico Preto, lá vai o Chico Preto, né? Encurtou. Uma cidade pequena, né? Cidade pequena, Manaus não tinha 100 mil habitantes. Isso chegou ao meu pai e conseguiu chegar a mim, né? Quando eu tomei a decisão de enveredar pelo caminho da política. Chegou o Chico Preto em mim, agora é Chico Preto. Como você falou, se eu estou passando pela rua, alguém falar Marco Antônio, Marco, eu vou ter dificuldade de entender que sou eu. Saber que é você, né? Você já... Eu vou ter dificuldade. É melhor me chamar de Chico. Chico, aí eu respondo. Chico, mais fácil. É mais fácil, né? Quando que você descobriu que a política fazia parte da tua vida? Eu tomei essa decisão Porque ainda... você é muito jovem. Eu vou fazer 53 anos, você deve ter... 46 anos. 46, né? E já exerci mandatos, né? Pelo menos 3 mandatos de vereador, 2 de deputado. Você já tem uma história consolidada, aí, né? Mas eu tomei essa decisão por volta de 20 a 21 anos. Tomei a decisão, comuniquei ao meu pai, porque eu trabalhava com ele à época, e fui abrir, né, esse caminho. Porque eu não tenho pai político, avô político, não havia essa tradição da minha família. A tradição da minha família é comércio. E todos bem estruturados. É empresa, é pagar, comprar, pagar impostos, enfim. E eu tomei essa decisão, comuniquei ao meu pai e fui pagar o preço da decisão que eu tomei. Aliás, coisa que eu faço até hoje, eu pago o preço das decisões que eu tomo. E comuniquei ao meu pai, serei candidato a vereador. E aí começa a minha história aos 21, 22 anos, numa primeira disputa a vereador para a Câmara Municipal de Manaus. Eu não consegui a vitória naquele momento, eu fiquei na primeira suplência. E em 1996, persistindo nessa caminhada, procurando conhecer mais a cidade de Manaus, dialogando com as pessoas, conhecendo as dinâmicas da cidade, eu consigo a vitória em 1996 e a partir de 97 eu exerço o mandato de vereador e até 2014, quando eu concluí o segundo mandato de deputado. Agora, Chico, naquela época influenciou muito a tua juventude, a tua beleza, vamos dizer assim, porque o eleitorado também tem preferência por candidatos bonitos, né? E você sempre foi tido como um dos mais belos representantes na ala masculina da política, né? Jovem, atuante, sempre falante, inclusive na faculdade, quando nós fizemos a oratória, você fazia os bons discursos dos melhores, né, da época. Olha, se fosse na escola, eu diria que eu tinha sofrido bullying, né? Naquela época. Se fosse na escola, dizer, olha, eu falo, não, mas ele é só bonitinho, mas não tem nada por dentro, enfim, aqueles gracejos que você ouve. E, num primeiro momento, eu ouvia isso de um lado e ouvia de outras pessoas, dizer, olha, eu vou votar em ti porque você é simpático, né? Digamos assim. Você é simpático, o eleitorado feminino falava isso quando você visitava? Você é bonito, você é um gato, como é que é? Falava no primeiro momento, sim. No decorrer da minha vida pública, isso foi diminuindo, porque ao buscar a relação com as pessoas, ao buscar o diálogo com as pessoas, com a sociedade, as pessoas viam que tinha conteúdo, tem ideias, tinha indignação, tinha vontade de fazer, vontade de resolver problemas. Então essa questão aí da aparência, ela
tomou, digamos assim, um corpo menor, ela tomou uma importância menor. Mas no início, quando as pessoas não te conhecem, não sabem o que você pensa, não sabem de onde você veio, é o início da tua caminhada, a questão estética, ela ajudou e tinha cobrança do mesmo lado. Como eu te falei, eu ouvia pessoas dizer, olha, eu vou votar em ti porque você é bonito. E do outro lado, disse, não, esse cara, mas só é bonito, esse cara é oco, não tem nada. Então ele é riquinho, ele é riquinho. Quer dizer, as pessoas não sabiam que eu já trabalhava, mas tinha opiniões para um lado e para o outro. Né? Mas graças a Deus prevaleceu a vontade de ganhar, a vontade de fazer, a vontade de participar dessa discussão diária da vida da cidade, do Estado depois, e oferecer sugestões, oferecer caminhos que pudessem resolver os problemas ou melhorar a vida das pessoas no dia a dia. Agora, Chico, o que eu tenho observado é que você faz parte de uma geração de políticos, jovens políticos, que buscaram o conhecimento, buscaram aprimorar o diálogo, buscaram ler muito, buscaram, enfim, tornar um político realmente bom na sua área, vamos dizer, de atuação. Outros não fizeram tanto, mas nós temos vários políticos jovens igual a você, que buscaram conhecimento, ler, opinião, ouvir opinião, estudar. Então, isso é muito importante para a formação de um político? Eu penso que sim, Júlio. Ou o populismo ainda é melhor? Aquele que distribui tudo, que mudou muito isso? Olha, eu afirmo que sim. Você não encontra um pai na cidade de Manaus que não queira que o seu filho, não seja um doutor. Isso não aí, estude. Isso é o sonho de qualquer aliás, família. Eu acho que no Brasil que o inteiro, filho estude, que o filho adquira conhecimento, porque as pessoas, ainda que muitos não tivessem tido essa oportunidade de estudar, porque as histórias são inúmeras. As pessoas ficaram órfãs, as pessoas tiveram alguma tragédia na família e tiveram que parar de estudar para trabalhar, para trazer o sustento. Mas essas pessoas que tiveram esses episódios nas suas vidas não querem que isso aconteça com o filho. Então trabalham, dão um duro danado para poder pagar uma boa escola, para pagar uma boa faculdade, incentivam o filho a estudar. Então eu não tenho dúvida de que as pessoas valorizam o conhecimento e que quando o político tem o conhecimento, ele pode oferecer soluções, ele pode apontar caminhos muito mais seguros e eficientes para você resolver o problema. Agora, uma coisa que eu tenho medo muito, sabe qual é, Júlio? Arrogância intelectual. Isso não é porque você é doutor, não. porque você tem mestrado, porque você é isso, que você acha que você pode achar que é melhor do que os outros. Sempre vai ter alguém que às vezes não estudou, não teve diploma universitário, que vai ser capaz de te ensinar alguma coisa. E você tem que estar aberto para passar o que você aprendeu, mas receber o que as pessoas também aprenderam, naquele segmento da vida. Então, eu acho que essa que é a parte legal desse contato da política. Eu sempre estou aberto a aprender e sempre aberto também a passar aquilo que eu aprendi ao longo da minha vida. Agora que você também já tem um filho esclarecido politicamente, eu acho que ele deve dar muitos conselhos para você hoje em extremamente dia, né? Crítico. Essa geração que está vindo aí é extremamente crítica. E politizada, né? Ele já aprende... crítica. E eu acho legal. O Marquinhos está com 16 anos agora? O Antônio. Olha só que interessante. O meu nome é Marco Antônio. O nome do meu avô era Antônio. Meu pai chama-se Antônio e eu não me chamei Antônio porque a minha tia botou o nome do meu primo de Antônio primeiro. Senão meu nome seria Antônio Neto. Mas o meu filho chama-se Antônio. Então tem uma sequência de Antônios dentro de casa. Não é Marquinhos. Não, Antônio Silvestre. É Antônio Silvestre. E o Antônio, enfim, como vem dessa geração crítica de internet, de acesso fácil à informação, tem uma postura extremamente crítica em relação à política, em relação àquilo que acontece. E eu acho legal, porque aos 16 anos eu não tinha essa postura dele. A gente era de uma outra geração. Até os 16 anos eu não soltava papagaio. E aos 16 anos você vê aí menino discutindo política, dando opinião sobre economia, falando de impeachment. Quer dizer, é uma geração que está impactada pelo acesso fácil, rápido à informação. Você, evidentemente, foi oposicionista. Em muitos momentos você fazia parte de um grupo oposicionista, né? E depois você virou governista, pela aproximação com Eduardo Braga, que um dia foi seu amigo próximo, político, interlocutor. Isso mudou muito quando você passou a governista? Você deixou de ter estilingue para ser vidraça? É muito difícil ser governista? Eu acho que você tem que ser verdadeiro quando você faz oposição ou quando você tem a responsabilidade de ser governo. Mas por que eu fui oposição?
Porque quando nós disputávamos a eleição, quando eu disputei a eleição, e não foi uma, foram algumas eleições ao lado do Eduardo Braga, nós perdemos essas eleições. Então eu acho que tem um recado ali muito claro. Quando você perde a eleição, a população está dizendo para você o seguinte: você vai fiscalizar aquilo que o outro prometeu e que foi o vencedor nesse momento. E eu fui vereador durante muitos anos em oposição, fazendo oposição. Em 2002, quando o Eduardo, eu ainda próximo a ele ganhou a eleição, nós passamos a ser governo. A vidraça, deixar de então, ser o não estilingue, me faltou a coragem para defender na Câmara ou na Assembleia aquelas ideias que saíram vencedoras daquela eleição. Nós ganhamos a eleição em 2002, nós ganhamos a eleição em 2006, ganhamos a eleição em 2010, e não faltou, como eu disse, não me faltou coragem para defender aquilo que a gente prometia em palanque para as pessoas. Mas a minha relação com o Eduardo, de 2006 em diante, ela começou a esfriar. Eu costumo dizer, Júlio, que até casamentos acabam. Com certeza, com certeza. Até casamentos acabam. Imagina uma relação política. E quando ela esfriou e quando não havia mais pontos em comuns, aquilo que o Eduardo pensava era totalmente diferente daquilo que eu acreditava, os homens de personalidade, os homens com dignidade, eles saem pela porta da frente. Entram e saem pela porta da frente. Entram e saem pela porta da frente. Foi isso que eu fiz. Eu comuniquei ao então governador, ele era governador do estado. Eu não saí do grupo do Eduardo Braga quando ele deixou de ser governador. Eu saí do grupo do Eduardo Braga quando ele era governador. Essa é a diferença de homens que têm dignidade. Não tem medo de sair pela porta da frente, mesmo que o cara seja o governador do estado. E eu saí do PMDB em 2009, o Eduardo Braga sendo governador do estado. E comecei a trilhar um caminho que me colocou próximo ao Omar em 2010, 2011, mas que em 2013 também me fez chegar para o Omar Aziz, que era a continuidade desse grupo, Eduardo, Omar, e dizer, eu vou trilhar um caminho só. Só no seguinte sentido, ao lado de pessoas que pensam como eu. A gente não tinha nenhum medalhão, não tinha nenhum cacique, mas tinha um grupo de pessoas que até hoje estão conosco, caminham conosco, acreditando que é possível não, é necessário nesse momento escrever uma nova história para Manaus e muito breve para o estado do Amazonas. É preciso ter essa coragem e foi esse o preço que eu estou pagando. Sair pela porta da frente por acreditar que é hora de escrever uma nova história para a cidade de Manaus e para o estado do Amazonas. Qual é a tua relação hoje em dia com o Braga e o Omar? Vocês têm uma relação política, uma relação faz de muito respeito? tempo que eu não falo nem com um nem com o outro, mas se eu os encontrar num ambiente formal, institucional, eu vou cumprimentá-los. Porém, não deixarei de ter a minha liberdade para criticar, para me posicionar diante do que está acontecendo. Como é o caso agora dessas denúncias que envolvem a empresa Andrade Gutierrez e que alcança tanto o Omar quanto o Braga. Eu penso que os dois precisam dar explicações ao povo do Amazonas sobre essa questão. Tem uma questão aí que envolve a Lava Jato, que alcança Omar, que alcança Eduardo, e ambos precisam dar explicações. Inclusive, numa dessas, Júlio, eu era deputado ainda e o Omar era o governador do estado, já no final, porque ele renunciou para que o Mello assumisse, ele foi disputar o Senado. Mas eu era deputado e nós conseguimos na Assembleia, através de denúncias, através de ações que nós tomamos junto ao Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, evitar que houvesse um pagamento de 700 milhões de reais de um precatório para Andrade Gutierrez. Esse precatório não foi pago, havia nesse precatório uma série de irregularidades. E como deputado e o Omar governador, não me faltou a coragem, a liberdade, a independência, mesmo depois que eu tivesse saído, logo depois que eu saí, para dizer, olha, esse precatório está errado, ele não pode ser pago. E nós conseguimos evitar esse pagamento de 700 milhões, que seria feito a Andrade Gutierrez. Chico, você teve um ano sabático, vamos dizer assim. Você resolveu esquecer um pouco a política e se dedicar à sua família, que você durante muito tempo deixou assim de ser prioridade da tua vida, apesar de eles não serem... Nunca ficaram para segundo plano. Ficaram de segundo mas plano. Eu compatibilizava a política, a família... Dividia as duas grandes paixões, Exato. a família e a política. Exato. Aí você foi fazer jiu-jitsu, foi estudar para voltar à sala de aula, vai tirar a carteira da OAB, conseguiu isso. Foram resultados fantásticos. Como é que você avalia tudo isso? Outro momento de convívio com a Silvana, com o Antônio, com a sala de aula, a volta à sala de aula, os companheiros de jiu-jitsu.
aquelas coisas que você deixou de fazer na juventude porque você se dedicou à política. Além disso, eu pude conversar mais com os amigos, eu pude confraternizar mais. Eu pude, durante esse período, e ainda continuo fazendo, mas a gente agora já está nessa pegada, né, novamente de campanha, mas eu aproveitei muito o ano de 2015, Júlio, para exatamente fortalecer segmentos da minha vida, como a família, como os amigos, e fechar ciclos que estavam abertos na minha vida. É o caso da Faculdade de Direito. Eu me formei no final de 2002 e só fui tirar a carteira da ordem em 2015, ou seja, quase 14 anos depois. É a mesma história. Então era um ciclo que eu precisava... É a mesma história que eu preciso fechar também. Era um ciclo que eu precisava fechar e graças a Deus eu tive sucesso. Muito grato a Deus por isso. E também pude resgatar situações que a política estava me colocando distante. Por exemplo, convívio de amigos, compromissos, viagem para o interior, a discussão política sempre muito intensa e relações políticas que não que eu perdi, mas que estavam em banho-maria, relações de amizade que estavam em banho-maria. Eu pude resgatar tudo isso, porque é isso, Júlio, que ao final das contas, ao final da nossa vida, é tudo isso que valeu a pena, sabe? É você ter tido bons amigos, você ter tido uma família que você se dedicou. Te apoiou, né? E te Júlio, apoiou. tem um parâmetro que sempre foi muito importante para a minha vida. É possível, sim, compatibilizar a política com o sucesso familiar, o sucesso empresarial. Elas não são excludentes. Mas na hora que eu tivesse que tomar uma decisão, eu te diria o seguinte, que nenhum sucesso político, econômico, profissional vai me compensar um fracasso familiar. Lógico. Então, eu sempre tive essa preocupação de tentar acompanhar ao máximo meus filhos, o crescimento deles, que eles tivessem minha referência do pai, que era necessário. Presente. Aquele que dialoga, aquele que cobra, aquele que impõe limites. E eu me esforcei muito. E esse ano de 2015 foi muito legal porque se eu havia perdido tempo, se eu havia pecado, se eu havia errado nesses anos, eu pude correr atrás e compensá-los para que eles tivessem aí. Foi tipo assim um alinhamento e balanceamento da minha relação com a minha família. Então, foi um ano extremamente agradável, difícil em alguns aspectos, mas extremamente agradável e enriquecedor, engrandecedor para mim enquanto ser humano. Antes de encerrar o bloco, eu vou contar uma história interessante que o Chico, apesar de ser um político muito atuante, nunca esqueceu a família. E um dia eu encontro o Chico levando o Antônio para uma festa de São João no Pinóquio. Isso é tão importante, né? Eu acho que o filho nunca esquece, né? Meu pai esteve presente na minha festa de São João, quando eu dancei, quando eu me apresentei. São momentos que os filhos não esquecem. E a gente não pode deixar de passar esses momentos tão importantes da vida de cada um deles lá, não é, Chico? Júlio, concordo, veja. A família é muito importante. Veja, qual é a razão de eu acreditar na política? É que ali você tem as ferramentas, você tem a possibilidade de tomar decisões para as famílias da tua cidade, criar um mundo melhor, para as famílias do teu estado. Porém, se você não vive a realidade da sua família, como é que você pode compreender o anseio de uma família, de uma outra família? E você não convive. Então eu preciso viver, eu preciso ser verdadeiro com essa história. Então eu vivo a minha família para poder entender o que as famílias da minha cidade, do meu estado anseiam. Para os seus filhos, para a educação dos seus filhos, para a saúde dos seus filhos, para a possibilidade dos seus filhos terem emprego. Então, eu procuro viver isso para que exatamente eu consiga propor com verdade, com eficiência, propostas, eu possa propor caminhos que venham a atender o anseio ou os anseios das famílias do meu estado, das famílias da minha cidade. Isso é muito bom. Daqui a pouco eu retorno, tem mais em comum pela Rede TV. Até daqui a pouco. A solução para o crescimento está na plantação do Josias. Oh, que beleza, minha gente! Tá nos docinhos da Dona Carmen. Feito com muito carinho. Quer provar? E nas mãos de milhares de empreendedores amazonenses, que hoje têm apoio para produzir mais. Esse é o Banco do Povo. Investir em microcrédito é investir no futuro do Amazonas. Agora é seguir em frente e deixar a crise para trás. Governo do Amazonas. Governo das pessoas.
Mude sua vida, amplie suas oportunidades. Conclua seu ensino fundamental e médio no EJA Literatos. Os melhores professores, melhor material didático, turnos matutino, vespertino e noturno. EJA Literatos, o primeiro passo para uma carreira de sucesso. Nunca foi tão fácil projetar o sucesso do seu evento, com um visual sofisticado e inovador, cenários com uma grande variedade de temáticas, ambientes ao seu gosto, tudo em alto padrão, com experiência e confiança de uma empresa líder em seu segmento. É claro, dentro do seu orçamento. Bandeirão, a decoração da sua festa no melhor estilo, o seu. CEL, há 23 anos formando cidadãos para um mundo melhor, em adequada estrutura física, valorizando valores para a vida, atendimento individualizado, foco na aprendizagem, desenvolvimento de habilidades interpessoais, esportivas e da criatividade, e educação ambiental, da creche ao ensino fundamental. CEL, bebê e companhia, matrículas abertas. Fone 3611-1331. A formação de profissionais de saúde é um compromisso do governo do Amazonas. E nos seus 15 anos, a UEA dá um grande passo neste caminho. A faculdade da UEA está cada vez mais apta a formar médicos de qualidade. Os cursos ganharam laboratório de habilidades com robôs que simulam partos, paradas cardíacas e atendimento a recém-nascidos. É o que tem na Coreia, é o que tem nos Estados Unidos e agora está aqui na nossa mão. É sensacional. Governo do Amazonas. Governo das pessoas. Estudos apontam: jovens que cursam ensino técnico têm mais oportunidade no mercado de trabalho. As portas para o emprego se abrem. Faça Técnico Literatos, a melhor formação técnica. Por isso que eu faço Técnico Literatos. Encaminhamento ao estágio e ao emprego. Os profissionais formados no Literatos são destaque no mercado de trabalho. Literatos, a formação técnica de excelência. Por isso eu faço Técnico Literatos. No CEL, a melhor formação ao seu alcance. Faça Técnico Literatos. Estou retornando com o programa Em Comum pela Rede TV e recebendo hoje o pré-candidato a prefeito, Chico Preto. Chico, é muito difícil uma candidatura a prefeito, né? Você precisa de muito voto, você precisa de uma estrutura muito boa para lhe ajudar e dizem que muito dinheiro, até porque o eleitorado teria mudado. Hoje em dia o eleitorado gosta muito de dinheiro, se fala muito isso, é o que se comenta isso. É difícil, é um desafio para ti, é um grande desafio para ti, é um médio desafio. Como é que você está encarando essa tua fase na vida política? Eu ainda há pouco te falava que eu sou homem o suficiente para pagar o preço das decisões que eu tomo. Com certeza. E essa é uma decisão que eu vou levá-la adiante. A gente precisa, Júlio, nesse momento, ter uma candidatura que, primeiro, seja uma candidatura de alguém que não tenha sequer respondido um dia na vida nenhum processo. É o que o eleitorado hoje em dia espera, né? As pessoas cobram isso. Cobram dizem, olha, a ficha limpa. Ficha limpa. O povo brasileiro recolheu milhares e milhares de assinaturas, levou essas assinaturas até o Congresso, ou seja, a ficha limpa é uma conquista dessa vontade do eleitor, do político ficha limpa, do político que não esteve envolvido. Então, eu tenho, graças a Deus e graças às decisões que eu tomei, de nunca me envolver nessa parte suja da política, a minha ficha limpa. Então, eu preciso dizer isso para as pessoas. Olha, eu estou aqui, tomei a decisão, sou pré-candidato a prefeito, tenho uma ficha limpa, tenho propostas para a cidade de Manaus que, a curto, médio e longo prazo, transformam a vida das pessoas para um cenário melhor. Transporte coletivo, saúde pública, que está aí, uma discussão extremamente inquietante para as pessoas, vai fechar, não vai fechar unidades, o prejuízo que isso vai causar. Então, a minha ficha limpa traz essa perspectiva para as pessoas. Mas o que me incomoda é que sim, ainda tem uma parcela da população que acredita que só pode ganhar quem tem muito dinheiro. Isso aí é um comentário que a gente ouve muito. É meio que cultural. Não, mas só ganha se tiver dinheiro. Tem uma frase, inclusive, que diz assim, uma frase de brincadeira, não faz política sem dinheiro. Olha, e as pessoas difícil, ainda, né? As pessoas precisam parar para entender que quando elas reproduzem isso, ela diz, não, mas só ganha quem tem dinheiro. Ela é vítima dessa própria
verdade entre aspas, que não é uma verdade. Para você ganhar uma eleição, primeiro você precisa o seguinte, que as pessoas acreditem que é hora de mudar. E eu sei que por tudo que a gente está vivendo, por tudo que a gente já viu, por tudo que a gente ouviu, está na hora da gente acreditar, está na hora de dar um basta nisso. E para dar um basta nisso, cada um tem a sua responsabilidade. Cada um tem um voto. O homem rico, ele tem um voto. As pessoas mais pobres, cada um tem um voto. Então, é nessa hora que todo mundo é igual, é nessa hora que todo mundo tem a mesma contribuição a dar. É de querer a mudança, acreditar na mudança, mas votar na mudança. Então, eu estou pagando esse preço com muito entusiasmo, com muita vontade, porque eu acredito sim que é hora da mudança e a gente pode mudar já agora na eleição de prefeito. É uma eleição onde a crise vai fazer com que o dinheiro seja curto, mas ainda assim muitas coligações, partidos, candidatos vão trazer aí poder econômico. Do outro lado, candidatos que vão caminhar por propostas, por terem ficha limpa, por não terem, sabe, a munheca presa, o pulso preso com nenhum grupo econômico, com ninguém que, depois que você seja eleito, vai chegar lá e vai dizer o seguinte, olha, aquele dinheiro que eu investi, você tem que me devolver. Porque aí tá fácil de entender. Quando você aceita de um grupo econômico 10, 20 milhões, Júlio, esse grupo econômico vai te cobrar essa conta depois. E adivinha de onde sai? Eu acho que a população já sabe de onde sai esse dinheiro para pagar. Sai da escola, sai da saúde, sai das obras que não são feitas. Então é isso que a população precisa pensar e decidir. A mudança está aí, está nas nossas mãos e a gente pode realizá-la. Você é a favor dessa reforma política, da não doação de grandes empresas para a campanha de candidatos? Então, como é que você analisa isso? Isso tornou porque a eleição... as empresas doam, né? Sim. A gente, Andrade Gutierrez, não é mais o quê? E nunca doaram por acreditar no candidato, sempre doaram acreditando que aquele candidato pode ganhar e depois eles podem fazer negócio com a prefeitura, com o governo federal. Está aí a Lava Jato. Ninguém dá nada para ninguém de graça, né? Porque a pessoa é bonitinha. Porque não, ninguém dá muito dinheiro de graça. Eu acredito até que pessoas possam, olha, eu vou contribuir, eu vou te dar R$1.000. Sabe, eu acredito em você, eu acredito que você é capaz de tomar uma boa decisão para a minha cidade. Então, mas não de uma empresa, né? Não, de uma empresa não. De uma empresa sempre vai ter retorno. E é isso que aconteceu, que está sendo revelado agora na Lava Jato. Mas é isso que pode continuar acontecendo, porque não nos enganemos, Júlio, Caixa 2 vai continuar a existir. Sempre vai existir. Caixa 2 vai continuar a existir. E na hora que você vê uma campanha, né, que tem muita movimentação, muitas equipes de rua, de onde está vindo esse dinheiro? De onde vai vir? Quem é que vai financiar isso? Então as pessoas, os cidadãos precisam tomar a decisão. O meu voto não é mercadoria, o meu voto não é negócio, o meu voto é a decisão que eu posso tomar que ajuda a mudar os rumos da minha cidade, os rumos do meu estado. Eu espero que a maioria das pessoas acreditem nisso, porque se a maioria das pessoas está reclamando de tudo que está acontecendo, o único caminho é esse. É acreditar na mudança e não fazer do seu voto uma mercadoria para negócio, mas fazer do seu voto uma arma, no bom sentido, de mudança. E a mudança ela é possível, Júlio. Eu nunca acreditei tanto na minha vida, nesse momento da minha vida, que a mudança ela está tão ao alcance das nossas mãos e que Manaus pode ter uma nova história já a partir do ano que vem. Você frequenta muito as redes sociais, você mantém as redes sociais bem abastecidas com as suas opiniões. A saúde foi as mudanças que foram feitas na área da saúde do Estado, elas geraram muita indignação da sua parte nas redes sociais, assim como de outras pessoas. Como é que você analisa essa situação todinha da saúde, atualmente? Vou te dar o seguinte exemplo. Exemplo, acho que é comum na vida de muitas pessoas. Quem, talvez aqui dos teus telespectadores, que um dia já não teve aí... resolveu fazer uma reforma na sua casa e fazer a reforma morando dentro, que é aquela agonia, aquele né? Caos, né? Aquele caos. Você vai reformar o banheiro. Reformar o banheiro morando no quarto, você resolve reformar a sala morando na casa. Cozinhando a cozinha, pois bem, cozinhando na cozinha. Quem nunca se viu, ou você não conhece, eu conheço pessoas que quando tomaram essa decisão, de repente no meio da caminhada, foram acometidas, foram impactadas por uma notícia. Olha, alguém da tua família está muito doente, gravemente doente. E para você enfrentar uma saúde, você precisa de dinheiro, para comprar remédios, para fazer exames. Qual foi a decisão que essas pessoas tomaram? Para a obra. Se eu não tenho dinheiro para fazer, para curar a saúde e para fazer a obra ao mesmo tempo, eu sou obrigado a tomar decisões na minha vida. Então as pessoas paralisaram a obra dentro da casa e pegaram todo o seu dinheiro
para investir na recuperação da saúde do filho, da irmã, da tia, do pai. Isso acontece na vida das pessoas. Vamos transferir isso para dentro do governo do estado do Amazonas. O Melo não parou obras. O Melo continua pagando contrato de obras, inclusive contrato de obras denunciados pelo ex-secretário de Obras, Gilberto de Deus, que isso até hoje precisa de um esclarecimento. O Melo continua pagando contratos milionários com uma forte dose de ineficiência, contratos aí de alimentação de vários órgãos públicos. O Melo continua, e são contratos grandes. A pergunta é, por que não eliminar aquilo que não é prioridade nesse momento para dar prioridade àquilo que é a prioridade da vida das pessoas? Porque o Melo tem que entender que não é a prioridade dele, é a prioridade das pessoas. E a prioridade das pessoas é a saúde. Meu amigo, 30 mil pessoas perderam emprego no distrito. Essas pessoas estão sem um plano de saúde. Essas pessoas estão voltando agora para o sistema público de saúde. O que essas pessoas vão fazer se o sistema público de saúde não dá o retorno, não dá a resposta que as pessoas estão esperando? O CAIC atendia as crianças, o CAIME atendia os idosos. Agora, idosos, crianças e adultos vão ser atendidos todos dentro da UBS. Então, eu penso que isso não é correto diante das decisões que poderiam ser tomadas antes de prejudicar a saúde. E essas decisões, ao meu ver, não foram tomadas. Mas eu quero acreditar que a pressão popular e que lá no fundo o Melo, que é um ser humano, é um amazonense, seja capaz de voltar atrás, porque voltar atrás não é vergonha. O JK dizia o seguinte, eu mudo de opinião, eu não tenho compromisso com erro. E foi errado a decisão que o governador tomou de fechar unidades de saúde. Ele pode rever isso agora, inclusive a Ordem dos Advogados foi à Justiça questionar isso, parlamentares foram ao Ministério Público representar contra isso, há uma pressão social para que o governador reveja. Não é vergonha, governador, rever essa decisão, voltar atrás e ir ao encontro da verdadeira necessidade do povo nesse momento, saúde pública. E a gente torce muito para que isso aconteça, porque ele é um amazonense como nós, um homem que veio do interior, um homem que conseguiu conquistar o caminho dele com muito trabalho, muita dedicação, com muita humildade, que é importante isso também no político, né? Sim. Eu acho que é importante que a gente tenha experiência de vida, né? Ele não é mais um menino, tem experiência de vida, já viveu muito. Então, é essa experiência que eu quero acreditar e aqui fazer um apelo ao governador. Reveja a sua decisão. Voltar atrás, ao contrário de ser um motivo de vergonha, pode ser um motivo de orgulho e um motivo de dar a esperança que o povo, nesse momento, parece que perdeu. Diz, olha, saúde pública, e agora? As pessoas não têm dinheiro para pagar um plano de saúde. A saúde pública precisa responder. Ela não pode ser penalizada. A gente pode cortar de outras áreas e preservar a saúde da população nesse momento. Como é que você avalia a educação no município de Manaus? Eu acho que está muito precário, você tem conversado muito com as pessoas, tem circulado muito. O que você ouve? Qual a tua avaliação atualmente em relação à educação do município de Manaus? Porque é um dos grandes pontos que a gente tem que analisar no Brasil atual, né? Nós temos que ter saúde e educação. Olha, a educação na cidade de Manaus, Júlio, para o ano que vem vai ter quase 1,2 bilhão para investimentos. Para você investir, pagando o salário dos professores, fazendo a conservação das escolas, construindo novas escolas, dando manutenção em todos aqueles equipamentos, não é isso? Ar-condicionados, televisores, enfim, todos os recursos que são utilizados dentro da educação municipal. Mas tem uma coisa que me chama a atenção, que é o projeto político-pedagógico. Um bom projeto político-pedagógico, ele tem que valorizar as duas extremidades, o aluno e o professor. E o professor, ele para ser valorizado, a gente precisa nesse momento sentar e com verdade discutir a possibilidade de resgatar, de atualizar o plano de cargos, carreiras e salários dos professores. Isso não é a única ferramenta de motivação, mas é uma ferramenta poderosa de motivação. A gente precisa ter um professor motivado, um professor que não precisa procurar um outro emprego, um bico, para ele poder sustentar a sua família. Porque quando você precisa ficar naquela divisão, eu dou aula, mas eu tenho que ter um bico acolá, ele não consegue concentrar a sua energia, sabe, a sua vida, porque naquela missão que é fundamental, que é formar as novas gerações. Ao invés de estudar, ele tem que se dedicar ao trabalho. Ele precisa estudar, ele precisa se atualizar. Comprar livros. E dentro desse projeto político-pedagógico, a gente precisa ter uma caminhada de qualificação constante dos professores. Então, eu acredito muito, por exemplo, que até o ano de 2020, nós sejamos capazes de ter pelo menos 1.000 professores qualificados já num outro nível,
pós-graduação, mestrado, doutorado, a gente precisa avançar nesse sentido. Mas cujo mestrado, a pós-graduação e o doutorado têm um vínculo com a educação municipal, têm um vínculo com questões que melhorem a educação da nossa cidade. Ao lado disso tudo, valorizar a autoridade do professor dentro da sala de aula. Júlio, eu fui deputado e uma vez recebi uma mãe que me cobrava uma postura de repressão a um professor. Mas por que essa mãe me cobrava isso? Porque o professor chamou o filho dessa senhora, que havia, tudo indicava, os indícios eram completos, que aquele garoto havia riscado a parede da escola. E o professor, com a autoridade que lhe compete, disse o seguinte: você só vai sair da sala depois que você limpar a parede. E a mãe achou aquilo um absurdo. Na punição gravíssima. A mãe achou aquilo um absurdo. Deveria ter aprendido em casa. E foi comigo à Assembleia e veja a minha resposta. Quando a mãe me disse, não, porque eu quero que o senhor tome uma providência com esse professor, e aí eu perguntei, qual é o nome do professor? Ela me disse o nome da escola, eu digo, olha, esse professor merece uma menção honrosa. Uma medalha. Ele merece palmas, porque é dessa autoridade que a gente precisa de um professor. Não um professor que vai bater nos alunos, não é isso. Mas um professor enérgico, cujos alunos e os pais dos alunos ensinem que aquele professor é autoridade dentro de sala de aula. Ele precisa ser respeitado, ele precisa ter a sua condição, Júlio, resguardada, porque a gente não pode ter um professor dentro de sala amedrontado, um professor que não se impõe. Isso não é legal também para dentro da sala de aula. E eu acho que hoje em dia também os pais empurraram muito essa história de educação para os professores, né, para os médicos. Pois é. Eles são responsáveis agora por tudo, né? O que não pode ser. Não, você família, tem que... é uma responsabilidade, coisa, família, professor, escola tem responsabilidades compartilhadas. Mas ainda dentro dessa educação, tem algumas coisas que a gente precisa, na minha opinião, restabelecer, por exemplo, a eficiência de algumas questões. Fardamento escolar, a gente ainda tem muito problema. Merenda escolar, ainda há muitas reclamações. E eu, quando fui deputado, a gente conseguiu aprovar na Assembleia um projeto que regionalizou a merenda escolar. A merenda escolar do Estado, ela foi substituída, por exemplo, aquele suco de garrafa industrializado por polpa de fruta natural. A carne que era enlatada por carne que é produzida, criada, boi que é criado no Amazonas. E incentiva a economia, né? E isso incentiva a economia e melhora a qualidade da alimentação. Porque criança que não se alimenta bem, dificilmente vai aprender bem. Então, eu olho para a educação e vejo que a gente tem aí, com transparência, com coerência nas decisões e com foco na eficiência, a gente consegue trazer melhores resultados que a educação está tendo nesse momento. Mas é claro, Júlio, que não é legal quando alguém que quer ser prefeito olha para o seu antecessor, no caso o prefeito Arthur, e diz o seguinte, não, só tem problema. Eu acho que há avanços, eu acho que o Arthur tem avanços que precisam ser reconhecidos, mas eu acho que ele poderia ter feito mais. Essa é a opinião. Ele poderia ter avançado, feito mais pela educação e feito mais por outras áreas. Qual é o maior desafio que o próximo prefeito da cidade de Manaus vai enfrentar, na tua opinião? Você que tem feito esse corpo a corpo. Na minha opinião, será o desafio da mobilidade urbana. É um grande problema. Manaus está estrangulada. Manaus está tendo colapso no trânsito. E esse colapso no trânsito, que alcança transporte coletivo e os carros particulares, isso está estressando a todo mundo, isso está causando doenças. Não tem ninguém que não reclame, né? Júlio, tem pessoas aqui em Manaus que saem das suas casas e vão para o seu trabalho e voltam para a sua casa e estão fazendo esse percurso de volta em até 2 horas e meia por dia. Isso causa doenças. Numa cidade como a nossa... Isso causa prejuízo, a gente precisa... Se fosse São Paulo, da grande São Paulo, era justificável. Né? Isso causa prejuízos econômicos de saúde para a nossa população. É preciso enfrentar isso. Tem solução fácil? Tem solução de curto, médio e longo prazo. E aí você tem que atacar nas 3 frentes. Soluções de curto prazo, soluções de médio prazo e soluções de longo prazo. Mas Manaus precisa de um novo modelo de transporte coletivo. E para isso, a gente tem que montar a equação econômica, jurídica, operacional, para que Manaus, e aí vejo o meu pé no chão, eu acho que a gente não pode mais, eu nunca contei e acho que Manaus não merece mais novas mentiras, Manaus precisa da verdade. Até o final do ano de 2020, Manaus pode ter, e se Deus quiser, vai ter um novo modelo de transporte coletivo. Por que 2020? Porque você precisa de tempo para fazer as intervenções na cidade de Manaus, para construir os viadutos, as passagens de nível, para poder trazer novos empresários com novos ônibus, para que até o final de 2020 a gente tenha um novo modelo de transporte coletivo que não faça com que as pessoas adoeçam, percam dinheiro e fiquem aí nesse trânsito que
como eu te falei, até 2h30 para sair de casa para o trabalho e do trabalho voltar para casa. É possível, dá para fazer. Ainda pegando esse teu gancho da gente encerrar, eu quero uma opinião a respeito disso. A privatização do transporte público trouxe benefício para a população ou prejuízo para a população, na tua opinião? Olha, na cidade de Manaus, o transporte nunca foi, os ônibus nunca foram do município. Os ônibus sempre foram de empresários. Ele é público porque é um município que administra. É ele que define o valor da tarifa, é ele que define as rotas, é ele que define onde é que vai ter parada, onde é que vai ter terminal. Ele é público por isso. Mas os ônibus sempre foram da iniciativa privada. É uma parceria público-privada. Mas o município, Júlio, nos últimos anos, ele vem abrindo mão da sua autoridade. Quer que eu te dê um exemplo? Eu tenho um amigo meu que produz aplicativos em Manaus. E uma vez ele me mostrou um aplicativo fantástico, que permite hoje às pessoas de Manaus, se ele estivesse funcionando, você entrar numa parada, você chegar numa parada e digitar o número do ônibus que você quer pegar. E aí você vê no seu aplicativo quanto tempo esse ônibus vai chegar na tua parada. Sabe por que esse aplicativo até hoje não está funcionando? Porque as empresas de ônibus em Manaus que têm as informações do GPS, elas não compartilham as informações com a prefeitura. Como é que pode isso? E aí prejudica Se o o transporte usuário. ele é público, a gestão ele é pública, as empresas precisariam, são obrigadas a compartilhar essas informações para que a prefeitura ou para que a sociedade civil organizada pudesse estar produzindo soluções para o transporte público na cidade de Manaus, como essa. Você vê no aplicativo que horas, quanto tempo falta para o ônibus chegar na tua parada. Mas ali, esse episódio que eu estou te contando, que foi verdadeiro, ele é a prova de que a prefeitura não tem o controle da gestão do transporte coletivo. Isso tem que mudar. O prefeito tem que ter autoridade, não pode ter TRTT com as empresas de transporte coletivo, ele tem que ser independente para que ele possa exigir das empresas a postura correta, de eficiência, de atender o povo acima de tudo. E é isso que eu sei que eu sou capaz de imprimir esse ritmo lá. Eu conversei aqui com o pré-candidato a prefeito, Chico Preto. Eu chamo de Chico Preto, sem qualquer formalidade, porque nós conhecemos há muitos anos e ele é mais novo do que eu, né? Então eu chamo de Chico Preto. Boa sorte na tua caminhada, é bom. Eu tenho acompanhado você nas redes sociais, a história do jiu-jitsu, da carteira da OAB. Eu disse, olha, o Chico já conseguiu a carteira da OAB, eu tenho que correr atrás dessa carteira da OAB. Obrigado mesmo pela presença aqui, informal aqui sempre. Deus te abençoe sempre, meu irmão. Você Obrigado. É uma pessoa do bem, Obrigado. Uma pessoa que procura fazer o bem e alguém que merece todo o meu respeito. Obrigado. Daqui a pouco eu volto, tem mais em comum pela Rede TV. Até daqui a pouco.